aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A declaração: Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. Diz que Deus criou o espírito em seu próprio pensamento. A sensação que eu tenho é que quando ele se refere ao pensamento de Deus, é uma metáfora com algo que eu não sei o que é, porque eu não consigo imaginar que Deus pensa como eu penso. Como nós achamos que pensamos, isso não é pensar. Se nós pararmos para analisar, eu não penso. Eu nem sei o que é pensar. Por quê? Porque tudo que eu trabalho no meu cérebro, não vem nada de mim mesmo. Tudo que eu falo, que eu chamo de penso, são todas coisas que eu repito. Pensar, nós só pensamos quando pensamos com Deus. Eu lembro de uma situação que eu estava aí andando na rua e paramos num bar para tomar um cafezinho. E era uma segunda-feira e tinha acontecido no domingo um jogo de futebol clássico. E lá nesse bar, que estava cheio de pessoas, acho que éramos a exceção porque éramos os únicos que não estávamos falando a respeito do jogo de futebol. E eu observei que as pessoas falavam, mas ninguém falava de si mesmo. Então, os diálogos aconteciam assim, mas o locutor tal disse tal coisa. E a resposta vinha, mas o técnico falou que, mas o jogador disse que, era assim, ele disse, ela disse, eu disse, ela disse, não sei quem disse, o que a gente chama de disque-disque. Mas eu não vi ninguém fazer uma observação por ele mesmo.
que se todos os diálogos que eram intensos eram todos repetições que ouviram na televisão, no rádio, num lugar, no outro. Então, tinha torcedor que via o jogo na televisão e ficava escutando duas emissoras de rádio ao mesmo tempo, pelo que eu percebi, para ter mais argumentação para os diálogos do dia seguinte, porque ele ia ter mais vocabulário, mas nada dele próprio. Tudo do diz-que-diz. Então, tem um dito que diz: aqui nada se cria, tudo se copia. E é exatamente isso. Aqui nós copiamos tudo. E a evolução dos diálogos, das histórias, do que se diz, é oriundo do processamento das informações no cérebro. Então tem pessoas que exercitam mais a atividade cerebral. E a isso nós chamamos a inteligência. Porque a inteligência não é física, ela é resultante da intensa atividade cerebral. E o cérebro é um instrumento físico de processamento de informações. Então, ele funciona assim. Você ouve dizer que está chovendo. E ouve dizer de outrem que a chuva é molhada. E de outrem que a chuva é torrencial. E que está correndo nas ruas. Aí você cria uma oração. O resultado de tanta água correndo nas ruas é a chuva torrencial que se abateu sobre nossa cidade. Tem muitas pessoas molhadas porque não saíram de guarda-chuva. E aí alguém vai ouvir isso e vai comentar com o outro: você viu quanta gente não saiu de guarda-chuva hoje e tomou banho de chuva? E aí os diálogos vão fluindo e nós vamos utilizando as palavras, processando informações. E a isso nós diremos: como esse repórter é inteligente, você viu o jeito como ele coloca que a chuva torrencial, que molhou, que as pessoas... Então a isso nós chamamos de inteligência. Nós aprendemos a matemática, não é para somar 1 mais 1. É para exercitar a atividade cerebral. A história é para exercitar o poder de memorizar. E assim nós vamos estudando as diferentes matérias para desenvolver e promover a atividade cerebral, que está cada vez menos. A internet está emburrecendo as pessoas. Isso eu já estou copiando. Por quê? Porque as pessoas param de exercitar a inteligência, que é resultante da intensa atividade cerebral. Se alguém vai comprar 2 objetos numa loja, cada um custa R$2, eu
vou lá e ponho no balcão 2 objetos de R$2, 2 objetos iguais, cada um custa R$2. Como é que a pessoa do caixa sabe quanto eu tenho que pagar? Ou ela bota os dados na calculadora, que, vamos dizer assim, exerce a atividade cerebral por ela, ou ela procura na internet. Quanto é 2 mais 2? Isso é muito fácil. Eu não preciso mais saber nada. Nem isso. Nem contar nos dedos não sabem mais. Se esconder a calculadora dessas pessoas, eles entram em desespero, porque eles não sabem. Não sabem mais nada. Então, pensar é assim. Se nós observarmos, nós seguimos o pensamento daqueles que realmente pensaram. Então nós estamos seguindo o pensamento de Ramsés, do Egito, de Sócrates, que estudou no Egito, de Platão, que estudou no Egito, e de Jesus, do Egito. São esses pensamentos que nós estamos dando continuidade. Nós somos a extensão dos pensamentos deles. Nós vivemos e nos comportamos de acordo com o pensamento destes que pensaram, da forma como eles pensaram. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de pensar. Porque nós perdemos a força, nós perdemos a fé, nós nos distanciamos. Vocês veem o que ele diz aqui a respeito da percepção. A percepção é um contínuo avaliar, mais, menos, etc, etc, etc. Porque a percepção exige julgamento, julgamento exige avaliação. Isto é uma atividade cerebral contínua daquilo que percebemos. É um constante organizar e reorganizar, e organizar e reorganizar. Mudar e alterar, para organizar e reorganizar. E isto exige avaliação e julgamento. Isto é o que fazemos com a percepção. Isto é o que a percepção faz conosco. Nos coloca a serviço de um contínuo organizar e organizar, e reorganizar, e avaliar, e reavaliar, e mudar e alterar. Para mais, para menos, para um lado, para outro, para aqui, para lá. É o que fazemos o tempo todo. Em todos os níveis. Naquilo que acreditamos e no que acreditamos que pensamos. Então as pessoas dizem para mim, ah, Jorge, meditar é para a gente parar de pensar, né? Claro que não. Parar de pensar você parou há muito tempo. Talvez nunca tenha pensado. Meditar é para parar de tagarelar. E talvez atingir um estado em que você consiga pensar. Porque com todas essas informações processando no cérebro, que são colhidas
pelos nossos sensores ou sentidos, que tem o sensor da audição, da visão, do tato, do paladar e do olfato. Gente, esses sensores, eles funcionam todas as 24 horas do dia sem parar. Você registra mesmo dormindo, com os 5 sentidos estão ativos. Eles não dormem. Eles continuam funcionando. Tanto que se você estiver dormindo e acontecer um barulho, você acorda. Se o sensor da audição estivesse desligado, não haveria como ouvir o som. Não haveria como sentir um cheiro. Não haveria nem mesmo como sentir frio, calor, que é do tato. E nem o gosto de coisa alguma na sua boca. Se você estiver dormindo e eu for lá e botar pimenta na sua boca, você vai sentir o paladar, o gosto da pimenta. Nenhum sentido se desliga, nunca. E o teu cérebro tem que processar continuamente todas essas informações, organizando e reorganizando, organizando e reorganizando nos seus bancos de memória, avaliando e reavaliando, mudando e alterando, e julgando, e julgando, e julgando, continuamente. Não há como abrir um espaço através disto para você pensar. A gente não alcança a linha do pensamento. Por isso ele diz, o espírito foi criado no pensamento de Deus. E nós no espírito. Mas nós perdemos isso. Quando ele diz que fomos criados à imagem e semelhança, isso também nós temos que compreender direitinho. Semelhança é de qualidade semelhante. E imagem, o que diz ali com as palavras que ali estavam? Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. A imagem. Como nós entendemos imagem? A imagem que está no espelho. Só que nós não temos uma imagem física de Deus. Então é a imagem do seu pensamento. É de qualidade semelhante, que se assemelha, similar, que é igual. Por isso a imagem e semelhança. Não a imagem que a percepção física percebe. E Deus criou o espírito em seu pensamento e nós fomos criados no espírito. Então nós somos o pensamento de Deus. Então nós realmente só conseguiremos pensar quando pensarmos como Deus pensa. Mas nós podemos exercitar para tentar alcançar esse pensamento. Então, já que trabalhamos aqui com a ideia de que o perdão, ele pode nos conduzir de volta a esse estado, então vamos imaginar, já que também falamos da imagem, algo com esta semelhança. Eu me irritei com outra pessoa e o chamei de bobão.
Deus pensaria a respeito dessa minha ação. Deus pensaria que eu tinha que corrigir, que eu devo corrigir, para voltar ao estado de semelhança com Deus. Então eu tenho que corrigir e pensar como Deus pensa. E para corrigir é o perdão. Então eu posso chegar lá e dizer: perdão, me perdoe, porque eu me irritei. O erro de irritar-me é meu. Eu me irritei. Isso não tem nada a ver com você. E eu projetei em você e chamei você de bobão. Peço perdão. E assim nós vamos retornando. Por isso que ele diz que o perdão, a oração que pede o perdão, ela é a mais significativa, porque ela nos leva de volta ao pensamento de Deus, onde fomos criados. E se nós aprendermos a pensar como Deus pensa, nós voltamos ao pensamento de Deus. Vocês procurem observar essa semana, se estiverem assistindo filme, ouvindo rádio, ou enfim, as pessoas, se você está andando na rua, presta atenção no que as pessoas que estão andando ao seu lado estão falando. Veja se eles falam alguma coisa inédita, nova, diferente. Você vai ver que não. Que todas usam o mesmo vocabulário. Não tem nada de novo, nada de diferente. Então não tem pensamento aí. Tem repetição. Só se repete, 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 repete. Não tem nada de novo. As pessoas mais inteligentes conseguem processar mais informações ao mesmo tempo e conseguem extrair, vamos chamar assim, porque conseguem extrair extratos diferenciados que são considerados frutos de uma inteligência, mas ainda não são pensamentos. Que o pensamento não flui da inteligência. A inteligência serve para resolvermos as questões no mundo, se é que consigamos resolver alguma. Serve para nos darmos melhor, assim, dar bem no mundo é relativo. É irrelevante. Mas, enfim, a inteligência ainda é do ego. O pensamento não é. Então, se nós trabalhamos com a percepção é a casa do ego. Por isso que nesse nível a gente não pensa, a gente repete. Alguém pensa por nós. Tudo se copia. Eu aprendi muito com um arquiteto, o Niemeyer.
aprendi muita coisa com ele. Em muitos momentos, eu considerei um de meus mestres. Sempre me pareceu muito criativo. Eu fui ao Egito e lá tem um templo da rainha Hatshepsut. Esse templo está construído lá há alguns milhares de anos. E ele tem uma rampa de acesso. Quando eu vi a rampa, eu disse, a rampa do Planalto. Da onde ela veio, a ideia. Imhotep, no Egito, foi chamado de 3 vezes grande. Alguns o chamavam de o Deus da arquitetura, não porque o consideravam Deus, mas consideravam que, através dele, houve a inspiração, uma manifestação divina para arquitetar as construções do Antigo Egito. Ele é o arquiteto do Antigo Egito. E para criar aquilo ele tinha que pensar. Então ele, acredito que pensou. Conseguiu alcançar o nível do pensamento ou do conhecimento. Estivemos no Butão, onde no alto de um penhasco tem um templo construído assim, ó. Vocês conseguem observar lá? É o penhasco, vamos aqui botar o penhasco e aqui o templo. O templo sai para fora do penhasco. Esse tipo de construção, os arquitetos conhecem como vigas de balanço. É vigas de balanço? Sim. Vigas de balanço. Porque elas saem para fora. Não tem aquele apoio. Ela sai muito além da estrutura que a sustenta. Lá em Brasília, o Niemeyer fez algumas construções assim. Um gênio. Ou ele apenas utilizou uma ideia inicial, que já estava lá há milhares de anos, em cima de um penhasco e está até hoje lá no Butão, um templo que está lá num penhasco e sai para fora. E ele utilizou aquilo e disse, se eles fizeram, eu também faço. Copiou a ideia, que já existia. Então o que ele fez? Neste caso, se assim foi, ele não pensou. Ele copiou o pensamento já existente. Ele navegou no pensamento que já existia. Então a ideia é daquele que pensou primeiro. E não daquele que copiou a ideia. Vejam então como é o nível do pensamento. Como disse que o Niemeyer foi algumas vezes um dos meus mestres, então perguntaram para ele da onde que ele tirava tanta genialidade.
e ele disse que as pessoas costumam dizer por aí que a gente dá com uma mão e recebe com a outra. Ele disse que não era como ele fazia. Ele dizia que ele dava tudo com as duas mãos. Sempre. Tudo que ele conseguia compreender, ele dava tudo com as duas mãos. Ele não retia nada para si mesmo. É um aprendizado. Porque nós sempre queremos reter alguma coisa para nós mesmos. Então, devoto a minha gratidão também ao Niemeyer pelo aprendizado que tive com ele. E a todos os mestres, estes sim que pensaram, e em cujo pensamento navegamos. Em gratidão, devoto a eles o meu amor pelo amor e pela devoção que tiveram por nós, ao pensar por nós, para que o pensamento deles pudesse guiar-nos para voltarmos ao estado de também pensar. Então, Deus pensa, eu não. Eu penso que penso. Mas eu repito, então Deus realmente pensa. E eu realmente penso em Deus. Neste caso, eu penso como Deus pensa. E Deus pensa como eu penso. Mas onde há o pensamento, e todo pensamento é criativo. Sempre é criativo. E aqui, como nada se cria, tudo se transforma. Este aqui é aqui fora do nível do pensamento. Então nós temos que copiar. Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se transforma. Então é o que nós copiamos. Humberto Eco, que escreveu O Nome da Rosa, ele disse: um livro se escreve a partir de 30 livros. Você lê 30 livros e escreve mais um. Haverá aquele que vai ler aquele um que você leu e baseado naquele vai escrever 30. Do livro Um Curso em Milagres, vocês não fazem ideia, a partir deste livro, quantos outros já foram escritos. Quantos livros foram escritos após a leitura da doutrina secreta da Blavatsky? As pessoas leem e escrevem. No Curso em Milagres é uma enormidade de livros que se escrevem. Tem um filme, eu acho que ele é russo, se eu não me engano, e se eu bem me lembro o nome é O Peregrino. É a história de um homem que andava com um livro sagrado. E ele lia muito aquele livro, mas ele não compreendia. E um dia ele parou em um templo, e o mestre do templo conversou com ele e ele disse: mas eu leio tanto esse livro, mas eu não consigo entender nada. E aí o mestre apresentou para ele os livros que foram escritos a partir daquele livro, aos quais chamou de Filocália.
A Filocália são os livros que são escritos a partir de um livro original. E eles servem para ajudar aquele que não entende o livro original a se aproximar mais do livro original. No entanto, a Filocália já é o que uma pessoa compreendeu a respeito do que leu. Então já vai ter uma interpretação diversa. Um curso em milagres é sugerido que se faça essa leitura em grupos. Para quê? Para evitarmos a filocália mental. Para que cada um não tenha uma interpretação egóica. Porque tudo que você faz sozinho está de acordo com a tua percepção. É o ego. Por isso dizem, quem busca só não encontra. Porque nega o que está buscando. Porque Deus não é só. Por isso que as pessoas têm que se juntar em grupos, em instituições, em igrejas, em religiões, para aprender e exercitar a unidade, a ideia da unidade, e para unir as compreensões de formas que o grupo alcance uma única compreensão a respeito do mesmo assunto, para não virar o filocália. Eu sempre digo para as pessoas, nós temos um livro original. Isso é uma coisa fantástica. E quantas pessoas dizem, eu estou lendo o livro. Com quem? Sozinho. Está entendendo? Até agora nada, mas eu estou lendo, já estou na página 600. Não adianta. Não adianta. A gente já ouviu dizer, onde dois ou mais. Nunca diz onde um só. Porque um só tem a luz muito tênue para compreender a mensagem. E se entender, vai entender da forma como ele acha que é. E aí cada um entende do jeito que acha que é, porque está lendo sozinho. Se juntar todo mundo, a gente tem uma filocália. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar
aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.